Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Eu pediria a gentileza para já dar uma encostadinha no portão. Pode ser? Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, né? Graças a Deus estamos aqui reunidos novamente. Acho que todos já são de casa, né? Alguém vindo pela primeira vez? Não, ótimo, então tá fácil. Tá fácil porque todo mundo já conhecendo, né? A gente pode hoje enfatizar mais sobre, então, o nosso próximo curso. Quem já é frequentador sabe que a casa sempre oferece o conhecimento daquilo que aqui fazemos, que é o atendimento, a assistência espiritual pelas técnicas de apometria. E, claro, nós temos que estudar antes para depois poder se dedicar a vir atender a quem nos procura, né? Então, lembrando que todo o trabalho da casa é voluntário. Então, os voluntários são aqueles que um dia, lá atrás, né, se propuseram a estudar, sim, a conhecer, se dedicar, e após o estudo, passaram a se dedicar em prestar esse trabalho voluntário através do atendimento, então, que é prestado. Bem, e esse nosso curso, que fazemos todos os anos, esse ano vai ser um pouquinho até mais estendido, porque nós vamos fazer 2 semanas a mais do que fazíamos nas turmas anteriores. Portanto, vamos ter um curso com duração de aproximadamente 20 semanas, começando agora no dia 6 de maio. Eu digo agora porque, imagina, já estamos no, né? Na outra quinta-feira acaba o mês, né? Pronto. E aí, então, nós vamos iniciar dia 6 e encerrar lá no mês de setembro. Também quem é frequentador já sabe que os nossos cursos na casa sempre são às terças-feiras, porque nos outros dias da semana temos outras atividades, né? Os atendimentos, na quinta-feira o Evangelho. Então, nossos cursos sempre às terças-feiras. E sempre das 20 às 22 horas, porque realmente não... O tempo, inclusive, é assim bem, todo bem, né? Vamos dizer, medidinho, porque é bastante conteúdo mesmo que a gente precisa passar em 2 horas em cada encontro. Então, quem estiver interessado, se depois quiser mais informações, estamos à disposição para explicar. No dia 6, os interessados, a gente está pedindo para que cheguem meia horinha antes, às 19h20, 19h30, porque nós vamos conversar com cada uma das pessoas a respeito dessa participação no curso. É uma conversa individual, a gente só pede para chegar um bocadinho antes, para a gente, então... porque é necessário que a pessoa tenha o conhecimento da doutrina espírita, que tenha feito o curso de espiritismo. Se não fez conosco, aqui na nossa casa, que nós estamos com uma turma em andamento, e essa turma, quando acabar, daqui 2 semanas, já vai direto para o de apometria. Mas tem pessoas que não fez o espiritismo conosco aqui, mas fez em outra casa. Então, a gente tem essa conversa no dia 6, porque a pessoa pode apresentar para nós o curso que fez em outra casa e será aceito da mesma forma para poder participar do de apometria. Tá bom? Então, estou explicando porque, assim, se conhecer alguém, passa a informação adiante. E você gostaria de perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Isso.
precisa pelo menos ter o cursinho de espiritismo, né? Porque tem uma base que a doutrina espírita dá, que vai ser importante para poder entender lá em apometria. Né? E, então, como dissemos, outras pessoas que fizeram em outras casas, não tem problema, aceitamos. O importante é ter o conhecimento e ter feito. Né? Daí, no dia 6, a gente conversa a respeito, antes, então, de começar o encontro, a primeira aula. É isso. Então, mais uma vez, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento aqui hoje, após a palestra. Tá bom? Mais algum recadinho, Ricardo? É só isso por enquanto? É, né? Isso, tá certo. Bem, então, como todas as semanas, nós sempre convidamos um palestrante para que venha trazer para nós o ensinamento do Evangelho, nos auxiliando no esclarecimento, nos auxiliando nesse momento que nós tanto estamos precisando, que é refletirmos bem sobre o que estamos fazendo aqui na nossa reencarnação, né? Para podermos dar um passinho adiante nessa nossa trajetória evolutiva. E, quem sabe, conseguirmos sair dessa existência, dessa reencarnação, um pouquinho melhores do que quando nela chegamos. Muito bem. Então, todas as semanas, sempre viemos com um palestrante, e hoje a nossa querida Monize, todos são de casa, já conhece, Monize, trabalhadora da casa, muito dedicada ao estudo, vai trazer para nós, então, o ensinamento do Evangelho de hoje, com um tema, como sempre, muito atual. Né? Então, a Monize vai falar sobre não tropecemos. Né? E como é atual, né? A gente não, ou pelo menos procurar, né? Não tropeçar nessa nossa trajetória evolutiva, para a gente não perder a oportunidade que estamos tendo aqui nessa reencarnação, não é? Então, é isso. Esse será nosso tema. E, então, agora, nós já vamos fazendo a nossa prece, nosso envolvimento, para logo passarmos a palavra para a Monize. Tá bem? Então, para esse nosso momento da prece, o convite é fazer aquele nosso recolhimento interior. E sugerimos fechar os olhos para não mais ficar atentos, prestando atenção no que está fora, no que está ao redor, e assim fazer um olhar para dentro. Então, fechamos os olhos físicos para o exterior e abrimos os nossos olhos para o nosso interior. E é assim que então nós vamos procurar perceber como estão os nossos pensamentos, como está o nosso corpo físico. É como se estivéssemos fazendo uma leitura de nós mesmos. E assim nós vamos procurando também prestar mais atenção, observar nossa respiração, para respirarmos mais alongadamente, respirar mais calma e profundamente. Quanto melhor respiramos, mais harmonizados nós vamos ficando. Mais harmonizados, estamos ficando mais sintonizados com todos os benfeitores do Hospital Amor e Caridade, que já fazem todo o atendimento que cada um de nós necessita. Mais sintonizados com os benfeitores,
também ficaremos mais receptivos para receber todas as benesses que eles estão nos transmitindo. E assim, sintonizados, vamos todos juntos, nós encarnados, os amigos espirituais, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, Deus de infinita bondade e misericórdia, e ao nosso Mestre Jesus. Jesus é luz. Jesus não está na cruz. E assim vamos fazendo a nossa prece íntima. Faz a sua prece bem singela. O que importa é que ela seja muito sincera, lá do fundo do seu coração. Graças a Deus, e humildemente pedimos aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores da palestrante, que ela possa ser envolvida para ser o instrumento que nós necessitamos para trazer o esclarecimento que vamos ouvir hoje. E aí, firmaram o propósito de vocês de mudança nessa quaresma? Quaresma é um período de muita reflexão. A gente pode usar uma simbologia de Cristo ali de 40 dias no deserto, em que ele sofreu diversas tentações, vamos dizer assim, a grosso modo, mas que perseverou ali na sua fé, na confiança em Deus, mas, sobretudo, na confiança do que ele era, baseado em seus valores e em seus princípios. E tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouquinho hoje, do não tropecemos. Aqui, pelo que eu observei, né, quando a Mércia perguntou, não tem ninguém novo. Então, acredito que vocês já têm o hábito de assistir palestras aqui na casa. Por conseguinte, provavelmente já ouviram falar em reforma íntima. Já ouviram falar? Vocês praticam a reforma íntima? Andreus. Quando a Mércia estava fazendo a prece, ela nos trouxe a seguinte palavra, né? A gente fazer uma reflexão de como está os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A respiração são exercícios muito simples de reforma íntima. O capítulo que eu trouxe aqui para nós hoje é baseado no Evangelho, obviamente. Jesus é o cerne de tudo isso aqui, de tudo que há no mundo, né? Pode ter aí diversas crenças religiosas, mas, abre aspas, ele é o cara que faz tudo, é o cara que eu, Manice, particularmente, tenho como base para tudo que eu vou fazer na minha vida. Então, o nosso evangelho, a gente faz o nosso trabalho em apometria, mas o evangelho é sempre baseado nas palavras do Mestre Jesus, do nosso grande governador planetário. Então, como sempre, a espiritualidade, que é muito bondosa com a gente, trouxe, através da literatura espírita, com Chico Xavier e seu mentor, apenas um trechinho do Evangelho de João, um trecho, mas que o mentor de Chico traz aí uma reflexão para nós bem profunda do aproveitamento do tempo, e que eu vejo fazer sentido com a nossa fase agora de quaresma, né? Eu fui muito católica há alguns anos atrás, e a gente tem muito respeito por esta época, por entender uma ressurreição de Cristo, trazendo para o que eu entendo hoje de espiritualidade. Nós temos um renascimento. Nós tivemos aí, no final do ano, aquelas nossas intenções para um ano diferente, que, por vezes, a gente não faz. Chega a metade do ano, a gente entende que não fez nada, começa a se cobrar, mas a gente está num período de renascimento.
Então, é importante que vocês estejam, de fato, abertos ao que eu vou dizer aqui. Não é a minha interpretação, é através da espiritualidade que vem trazer, mas que sirva de reflexão, para dizer, primeiro, ainda dá tempo, sempre dá tempo de se renovar, de recomeçar, de fazer reforma íntima, mas isso depende apenas e exclusivamente de nós, da nossa autorresponsabilidade, e que a doutrina espírita tanto ensina. Ninguém faz por nós, e sim através de nós. Então, como vocês já me conhecem, eu tento ser a pessoa que traz ali, né, uma apresentação, mas eu não consigo. Já tentei algumas vezes, mas eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar. Estava ali anotando ainda algumas coisas que vêm surgindo com o tempo, então eu vou ler, vou explicando. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar, o espaço é aberto, tá bom? Está no livro Pão Nosso, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro de Chico Xavier, que traz aí reflexões bem importantes para nós. E o item é 153, não tropecemos. Está em João, capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Olha só, é só uma frase. Mas vamos agora ver o que o mentor do Chico traz para a gente. Aí tem o texto, né, que ele traz a interpretação desta passagem. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Quem são os discípulos da atualidade? Primeiro, nós, trabalhadores da última hora, que aqui temos alguns trabalhadores na casa que estão assistindo, trabalhadores de outra casa, mas tem também vocês que estão aqui, que são os discípulos da vida de vocês. O que estamos fazendo com as 12 horas do nosso dia? 12 horas a gente está dormindo, e eu vou chegar nessa parte do sono também, mas 12 horas estamos ativos. O que estamos fazendo? E é importante a gente, primeiro, fazer um retrospecto com a época de Jesus. Obviamente, é importante a gente entender que ele falava para as pessoas com entendimento, com a consciência daquela época. Jesus falava quase que em sentido figurado. Não era bem essa palavra, mas me fugiu. Bem lúdico, quando a gente está falando para crianças, né, que crianças têm aquela dificuldade de entender. Então, ele falava como se fosse para crianças mesmo. Porque, na época, a gente não tinha consciência, a gente tinha uma consciência infantil. Tanto que a literatura, o próprio evangelho, a doutrina espírita fala que é uma época de infância da humanidade, de tanto que a gente ainda não tinha conhecimento. Então, muitas coisas ele falava para aquela época, porém, tudo que ele dizia ainda é muito atual para o momento que a gente está. Naquela época, quais eram as ferramentas de trabalho que as pessoas tinham? Eram praticamente nenhuma, porque as pessoas não tinham essa consciência de amor, de caridade, de empatia e de tolerância. Mas hoje, quais as ferramentas que nós temos? E não estou falando aqui apenas para a gente fazer o bem para o outro, mas também para nós. Quais as ferramentas que nós temos para se melhorar constantemente? É isso que ele quer dizer aqui nesse momento. As ferramentas de trabalho, as ferramentas de evolução. Nós temos várias, cursos, palestras, retiros, vídeos no YouTube, músicas que edificam. São ferramentas, porque a gente é boa parte daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente assiste. Se a gente está assistindo filmes de terror, por exemplo, a gente está num tipo de vibração. E a gente fica naquela adrenalina e num sentimento mais denso. Se a gente está assistindo uma comédia, quando termina, qual que é a sensação? A gente sai alegre, a gente sai feliz. A música que a gente está ouvindo, é importante a gente refletir a letra que está internalizando dentro da gente. Então, quais são as ferramentas que eu uso nas 12 horas do meu dia? Aqui já é uma reflexão. Não há 12 horas no dia, continua o mentor de Chico. Conscientemente, cada qual deve inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal do tempo. Novamente, o que eu estou fazendo com as 12 horas do meu dia? Só estou trabalhando?
Olha um exercício simples que a Mércia fez aqui hoje. Todos nós, durante todos os dias da semana, vamos ter momentos ali de nervoso, de estresse, de surtar, de preocupações, de raiva, todo mundo. Ninguém é isento. Mas quanto tempo a gente tira do nosso cabedal do tempo para fazer uma pequena prece pedindo força para Deus? Ou o exercício da respiração. A respiração ela é fundamental para tudo que a gente for fazer. Quando a gente respira, além de oxigenar o cérebro, a gente começa a ter mais calma. Na calma, a gente consegue agir melhor. Alguém age com consciência quando está nervoso e irritado? Quantas ações são tomadas por impulso na hora da raiva? E quando passa e a gente está calmo, a gente consegue refletir um pouco. Estou lendo um livro essa semana que me trouxe 2 questões importantes sobre a respiração. Primeiro, no livro está a respiração que a gente faz aqui na fraternidade, que eu achei muito bacana. Eles falam que é a respiração dos 4 S's, que é uma respiração que a gente ensina aqui, inclusive no curso, para a gente acalmar, oxigenar, respirar, dormir melhor, que é fantástico. Um outro exercício que está nesse livro fala de quando acontece uma situação muito ruim, ao invés de a gente ter a reação, a gente escrever. Como se a gente estivesse escrevendo para aquela situação, para aquela pessoa. Quando termina de escrever, a raiva passa. E aí o cérebro entende que eu já verbalizei aquilo, já descarreguei aquela energia, eu volto para o meu eu e consigo tomar uma decisão com mais consciência. Gente, isso é fácil? Claro que não. Você acha que você vai pensar nisso na hora da raiva? Mas é o quê? Um exercício. É um exercício que todos nós somos capazes. Às vezes, na correria do dia a dia, não vai dar tempo da gente escrever. Mas dá tempo da gente ir no banheiro rapidinho, respirar, mentalizar a força divina que cada um acredita, Deus, a espiritualidade, e voltar para o prumo. É um exercício que dá para fazer e que dá certo. Então, é um aproveitamento do tempo para que a gente saia daqui melhor como entramos, como a Mércia disse. Tudo bem? Aqui também, aí eu fiz uma pequena anotação da questão da gente estar aí aproveitando o nosso tempo, dos tropeços, não apenas dos tropeços grandiosos, porque a gente sabe quais são os nossos piores defeitos, todos nós sabemos, as nossas sombras. Mas, e aquela pedrinha? Aquela coisinha pequenininha que a gente não dá razão. Se eu tenho uma pedrinha aqui pequenininha, eu vou transpor por ela e seguir meu caminho. Se já tiver uma outra maior, eu vou precisar tomar um outro caminho, não vou conseguir passar. Só que essa pedrinha, se ela for rolando, encontrando outras pedrinhas, ela pode ficar maior. E, às vezes, a gente tropeça não é nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas que a gente não dá atenção. Então, é importante a gente também ter esse olhar de reflexão para nós sobre as pequenas pedrinhas do nosso dia a dia, daquilo que a gente acha que não vai dar atenção. Por exemplo, procrastinar. Amanhã eu faço. Não, depois eu faço. Depois eu faço e não faço. Porque eu estou preocupado com o que é maior, mas com o que é menor, não. E olha a energia que eu coloco ao meu redor. Porque se eu coloco que depois eu faço, eu deixo tudo para depois, a vida também vai me deixando para depois, porque tudo é energia. Então, qual é a energia que a gente quer colocar na nossa vida? Não estou falando que a gente não precisa ter o nosso momento ali. Tudo é um equilíbrio, né, gente? O correto, para mim, na minha concepção, é o caminho do meio. A gente não precisa ser tão céu, tão mar, mas ter um equilíbrio. Só que se a gente não observa essas pedrinhas, gera um desequilíbrio. Gera o desequilíbrio, onde a gente precisa passar em tratamento, a gente precisa procurar, de repente, uma terapia, alguns outros remédios que não seriam necessários se a gente fizesse o básico, que é nos observar através da reforma íntima. Somos chamados para aproveitamento integral do nosso tempo. Aí aqui eu trouxe essa pequena anotação. Somos chamados para aproveitamento integral do nosso tempo.
integral, gente, dia e noite, o tempo inteiro. Inclusive durante o sono. Por isso, a importância da oração antes da vigília, do sono. Essa é uma anotação que eu fiz porque eu achei muito importante. A gente que é trabalhador tem um pouco desse conhecimento, mas talvez quem nos assiste não. Quando a gente dorme, o corpo físico, ele dorme, mas o espírito não. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o nosso espírito vai para alguns lugares aí que não coadunam com o que a gente é aqui, em consciência. Porque ele vai para onde se sintoniza. Quantas vezes vocês não acordaram com aquela sensação de cansaço? De que não dormiu, que não descansou, um peso. Não foi só porque porque de repente até dormiu, mas acordou com aquela sensação ruim. Porque o nosso espírito estava aí perambulando. Quantas vezes, aqui em tratamento, por exemplo, a gente não vai atender um assistido, ou até a gente mesmo passando, principalmente a gente que é trabalhador, que não estamos por aí, em lugares escusos, porque temos que ter a vigília. E isso está até no Livro dos Espíritos, que, para mim, também é uma grande base de estudo, de aprendizado, porque tudo está lá. E é tudo baseado no Evangelho, nos ensinos dos Espíritos. Está aqui na questão 400, que o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade sobre o nosso aproveitamento do tempo, do sono, a importância da gente orar, da gente vigiar, da gente... A dona Sidna me ensinava muito isso quando eu entrei na casa, de quando eu terminar minha oração de dormir, pedir para o mentor segurar na minha mão e me levar nas escolas do astral ou em algum lugar mais que coadunam com a minha energia. Então, é um exercício que fica para vocês também. Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo tudo bonitinho aqui, mas, quando a gente se desprende do corpo, é que a realidade vem de quem realmente somos. Então, é importante a gente ter essa vigília na hora do sono também. Aí aqui eu trago uma perguntinha e depois uma frase de Emmanuel de um outro livro. Só que eu esqueci de anotar qual que é o livro. O que estamos fazendo desse tempo? É a pergunta que vai ficar de Páscoa aí para vocês, tá? Quanto desse tempo é gasto para ações que edificam? E aqui, de novo, as ações, elas podem ser externas, sim, porque eu vejo que nós temos, sim, uma parcela, uma contribuição para o desenvolvimento da humanidade, e isso através de caridade, de ações sociais, seja no nosso meio, seja no bairro, no município, sempre tem um caminho da gente fazer esse tipo de ação, mas também a gente ter essa questão das ações com a gente mesmo. Quais são as ações que vocês estão fazendo para edificar a vida de vocês? No aqui e agora, não depois. Aqui e agora. Porque a nossa existência ela é importante aqui e agora. Não é pensar o passado que eu não fiz ou o futuro que virá em outras vidas. É no aqui e agora. O que está sendo feito para se edificar, para evoluir. Uma vez que a nossa encarnação, o maior objetivo dela é a evolução, é a reflexão. E aí, por conta disso, eu trouxe uma frase de Emmanuel que eu achei muito interessante, bem forte, muito profunda. Ele diz o seguinte: quase sempre ao final da encarnação, quando computamos todo o tempo gasto em conversação, a balança acusa larga porcentagem de inutilidades, desperdício e diminuta parcela de aproveitamento. Aqui eu senti como se Emmanuel estivesse dando um tapa na minha cara. Esta é a verdade. Porque olha só o que ele fala: quando computamos todo o tempo gasto em conversação, quantos de nós não fica perdendo tempo com fofoca? Está em casa, fica assistindo aqueles programas horrorosos que falam da vida de todo mundo. Ou então fica na porta de casa falando mal da vida do outro. Cuidando, julgando. Gente, quem é a gente na fila do pão? Quantas coisas a gente tem para se aprender? E cada um está na vida que precisa estar, com as suas evoluções, dando o melhor de si, sim, porque cada um dá aquilo que consegue, de acordo com as ferramentas que tem, com a consciência que tem. Então,
Então, por que eu vou me achar no direito de ficar cuidando da vida do outro? O tempo que eu estou cuidando da vida do outro, eu estou perdendo meu cabedal do tempo. Eu não estou evoluindo, eu não estou progredindo. Claro, novamente, repito, tudo tem que ter uma questão de equilíbrio. Uma fofoquinha de vez em quando faz bem, claro, quem não gosta? Mas isso não tem que ser o princípio da nossa vida. O princípio da nossa vida tem que ser a gente mesmo. E, sobretudo, não olhar o outro de uma forma superior, se sentindo melhor, julgando. E sim entendendo que ele está no momento que precisa estar. Ele continua, acusa larga porcentagem de inutilidades. Imagina você passar 80 anos de uma encarnação. E aí, ao desencarnar, você vê que não fez nada, que não aproveitou nada, que não amou, que não perdoou, que não se desenvolveu, que não fez o bem ao próximo que deveria, que não se uniu àquele familiar que era necessário se unir. Imagina, que desperdício. E isso ele fala aqui de toda a humanidade, que, ao desencarnar, vai se constatando esse tempo todo que foi perdido. E aí, o que acontece? Vários de nós rogamos para encarnar, para tentar fazer diferente. É como se a gente ficasse no looping infinito. Eu vou melhorar e não melhoro, vou melhorar e não melhoro. Até quando? Se a gente tem a oportunidade de fazer aqui e agora, com as ferramentas que nós temos agora, porque olha o quanto o mundo evoluiu. Toda essa evolução espiritual, tecnológica, eu estou usando ao meu favor ou ao meu desfavor para fazer o mal? Vale a reflexão também. Isso foi só um parênteses, aproveitando o meu tempo com bondade, com dedicação, com gratidão, agradecendo a tudo que tenho, a tudo que sou, a todas as oportunidades que são oferecidas, praticando até uma gratidão antecipada por aquilo que eu ainda quero, ou reclamando da vida, com mau humor. Imagina aquela pessoa, aquela energia densa, que tudo reclama, que nada está bom, que você dá uma solução, a pessoa vem dar um problema. O que vocês preferem? É a hora da mudança. O aproveitamento das horas em nosso tempo vai dizer muito sobre o dia e a noite que somos. Isso aqui é uma reflexão que eu trouxe, porque Jesus fala no comecinho, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Quando a gente pega tudo isso aqui que a gente conversou, falando que alguém anda de dia, o que a gente entende? Pelo menos eu entendo, veja se vocês concordam comigo, que se a pessoa vai se melhorando, evoluindo, buscando uma reforma íntima, tudo aquilo que é sombra nela, tudo aquilo que é escuro, ela consegue ir clareando. Se ela consegue ir clareando, ela consegue enxergar a pedrinha. Ela retira aquela pedrinha. Então, o que vier a acontecer, ela pode balançar, é natural, porque somos seres humanos. Porém, ela não vai tropeçar. Esta, pelo menos na minha visão, é uma reflexão de que Jesus quis dizer se a pessoa anda durante o dia. Porque, como Jesus falava de forma lúdica, você não vai entender apenas o dia com o sol, mas nós sermos o dia, nós sermos o sol. Tudo bem, gente? Continuando o texto de Emmanuel, porque isso aqui foi só um parênteses do que eu entendo. Emmanuel continua. Fala-se com ênfase do problema de desempregados da época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Quando você lê isso aqui, pensa, nossa, como ele está sendo ruim, falando tanta gente desempregada no mundo. Mas a gente olha por um outro lado também. Não estou desmerecendo as pessoas que, de repente, estão sendo desempregadas, que estão precisando, que saem todos os dias para procurar trabalho para o sustento da sua família. Mas quantas pessoas permanecem desempregadas pela preguiça, pela má vontade, por não querer se desenvolver, por não querer estudar, por entender que o patrão é ruim. Principalmente, eu atribuo isso muito hoje, com a geração de hoje. Não querer receber ordens e diretrizes para a execução de uma função. Será que é só apenas um desemprego, ou será que aquela mentalidade também não precisa mudar?
é uma boa reflexão também. Ter esse despertar dentro de si. Quando a pessoa tem esse condão de ingratidão, de preguiça, eu entendo que é uma pessoa pobre de espírito, porque ainda não conseguiu desenvolver uma humildade de aceitar que precisa se melhorar. Aquele inconformismo para sair da zona de conforto, para estudar, para progredir. Porque se a gente está numa comunidade como a gente está, é para se desenvolver, é para evoluir. E, por vezes, a gente está aqui na condição de subalterno para entender justamente essa condição de subalterno e respeitar quem está em cima. E quem está em cima também tem tantos deveres e obrigações quanto quem está aqui. Isso também está no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, é a gente olhar com gratidão a existência que a gente está para evoluir, para aprender, para ter essa possibilidade de ser útil. Estou no meu trabalho, eu sou útil ao meu trabalho, eu agradeço aquilo que eu estou fazendo, eu só estou reclamando. Acordo segunda-feira, nossa, eu tenho que trabalhar. Gente, olha a energia que você está empregando. Você está trazendo sustento para a sua casa. E se não está bom, você tem a oportunidade de se desenvolver e procurar algo melhor. Mas não de ser ingrato. Porque, sim, tem muitas pessoas que estão precisando. E aquele que está lá em cima, por vezes, está dando o melhor de si também para trazer sustento para inúmeras famílias. Então, é uma balança que a gente tem que procurar equilíbrio. Equilíbrio no quê? Na fé e na gratidão. Aqui eu também trouxe uma anotação que eu achei que é pertinente, do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, que fica aí para vocês, quem tem o Evangelho lá em casa, que tem lá os superiores e os inferiores. E lá explica um pouquinho sobre isso, sobre quem está em cima, quem está embaixo, o que cada um precisa, na sua condição de superior ou inferior, aprender nesta encarnação para se desenvolver. Então, veja, tem algumas coisas que eu vou falando, porque é uma questão que eu vou entendendo, mas também é tudo baseado no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos e na doutrina espírita. Não é algo que sai apenas da nossa cabeça. Então, fica dicas para vocês poderem ler, assim como esse livro que eu estou trazendo hoje para vocês, que é Pão Nosso, e o Evangelho. Emmanuel continua, né? O inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero do serviço que lhe é oferecido, ou por inconformação em face dos salários. É o que a gente estava conversando. A ingratidão. A gente pode atribuir isso aqui tanto ao serviço corporativo, quanto à nossa encarnação também. A gente, por vezes, é ingrato com a vida que nós temos, com as circunstâncias que nós temos, que é o salário. Nos Trabalhadores da Última Hora, o capítulo 20 lá do Evangelho, também fala sobre isso, daquele trabalhador que é ingrato ao salário, que fica na inação, que fica na inércia, que não faz nada e se indigna quando alguém faz. A gente atribui isso à nossa vida. A gente olha o outro, de repente, o outro está evoluindo. Nossa, mas ele está assim, ele está com carro, ele está com casa, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem tudo. A gente não sabe os esforços que foram empregados para aquela pessoa estar naquela condição. Aí, de novo, a gente volta ao julgamento, sem entender que cada um está dando o melhor de si. E que, por vezes, aquele que conseguiu alguma coisa, bem material ou não, fez esforços e sacrifícios que nós desconhecemos, porque a gente está olhando de fora. Não vê o que cada um está passando. Então, não cabe a julgar. Cabe nós fazer a nossa parte. O que eu comecei falando para vocês? Da autorresponsabilidade. A gente é autorresponsável por nossa vida, por nossas escolhas e, principalmente, pelo resultado das nossas escolhas. Qual escolha eu vou fazer a partir de hoje? Continuar neste mesmo caminho ou me analisar para me melhorar? É o que está querendo dizer este capítulo hoje. Emmanuel continua que, quando tudo isso acontece, sobrevém de imediato o quê? O desequilíbrio. Obviamente. Porque se eu estou na ingratidão, se eu não estou reconhecendo as benesses que a vida me oferta, se eu não estou procurando, com tudo que me acontece, um aprendizado, porque tudo que acontece para a gente, de bom ou não tão bom, é um exercício, é um desafio para ali exercitar mesmo a nossa inteligência emocional, espiritual, para que a gente possa aprender e evoluir.
Estava assistindo uma palestra esses dias do Haroldo Dutra, e ele me trouxe ele falou, na verdade, uma parte que eu achei bacana, que Deus, Jesus, é para a gente como um pai é com o filho. E ele estava contando uma história que ele precisou levar o filho dele, quando pequeno, no médico, e o filho dele precisou tomar injeção. E, obviamente, criança tem pavor de injeção. E ele dizia que o filho dele esperneava, gritava, chorava, que todo o hospital escutava. Mas que ele, como pai, ele via que o filho precisava. A vontade era de pegar o filho e sair correndo para não tomar aquela injeção, para não estar naquele sofrimento. Mas ele, o que ele fez? Ele abraçou o filho e deixou o médico aplicar a injeção, porque ele sabia que aquela injeção, aquele remédio, melhoraria ali a convalescência que o filho estava. E ele trouxe isso como Deus é com a gente. A gente precisa passar por dificuldades. Deus não vai fazer com que a gente saia daquela dificuldade se a gente não aprender. O que Jesus vai fazer com a gente? Deus, a espiritualidade, vai nos abraçar, nos fortalecer. Mas a gente vai precisar passar por aquela dor para aprender, para se curar, para se melhorar. Então, é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente vai precisar passar para poder evoluir, mas não significa que estamos sós. Deus, a espiritualidade, os nossos mentores, anjo da guarda, seja lá o que cada um particularmente acredita, vai estar ali do nosso lado. Vai estar nos fortalecendo, mas não vai estar passando pela gente e não vai estar nos isentando da prova. É um exercício que fica aí para a gente também de reflexão. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos das leis. Dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem a animosidade e a desconfiança. Porque à medida em que eu sou ingrato, aí que eu posso falar do mundo corporativo, quem vai querer contratar? Nossa, mas aquela pessoa é preguiçosa, mas aquela pessoa é fofoqueira, mas aquela pessoa só julga. Você já vai ficando retraído com aquele outro ser. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Nossa oficina, né? Vai ficar ali paralisada. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando a angústia do tempo? Exato, se acomodam. Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? Vamos usando as desculpinhas de que temos problemas, de que a gente não é capaz, que a gente não consegue e estaciona. E, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Aquilo que Cristo nos disse, né? Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Porque os sinais de que Jesus está com a gente, eles estão por todas as partes. Mas se eu só estou andando na minha noite, na minha sombra, toda pedra vai se tornar enorme e eu vou tropeçar. Eu não vou conseguir entender os sinais que estão vindo. E os sinais não vão ser como a gente está esperando, mas vai ser através de um amigo, de uma mensagem. Sempre vai ter alguma forma de Jesus dizer, eu estou com você. Olha aqui, vamos se melhorar. Sempre vai ter. Emmanuel finaliza. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça. Então, para finalizar, tudo isso que a gente conversou aqui, olha a interpretação que o mentor Chico traz para a gente. Reforço aqui a palavra do próprio Cristo, que a gente deixe brilhar a nossa luz. Porque quando a gente deixa brilhar a nossa luz, por mais que tenha algumas sombras que sempre vai ter, se a gente for cavucar, vai vir muita coisa ainda, e que bom que ela vem, porque quando ela vem, eu consigo ter consciência, e quando eu consigo ter consciência, eu consigo reconhecer e me melhorar. Mas se eu estou nessa luz, não vai ser qualquer pedrinha que vai me fazer tropeçar. Eu vou permanecer na fé, eu vou procurar as ferramentas para me curar, para me melhorar. E olha que hoje nós temos muitas, graças a Deus, e a evolução da humanidade, a oportunidade de melhorar está nas nossas mãos. E está no aqui e agora. Para que a gente possa, sim, quando desencarnar, entregar um espírito mais lapidado e com menos bagagem para reencarnar novamente, porque a gente ainda vai voltar.
Então, eu desejo para vocês uma Páscoa de renascimento, de muitas reformas internas, que o que nós conversamos hoje aqui faça sentido nos corações de vocês, para que a nossa luz possa sempre abrilhantar não apenas a nossa vida, mas todos ao nosso redor. Gratidão, que Jesus abençoe a todos. Nós aqui temos muito a agradecer, né? Esse instrumento que veio nos trazer tudo isso. Nossa, tão apropriado, né? Para o momento, por causa dessa, enfim, dessa data que o mundo cristão está envolvido. Bem, nós agradecendo aos mentores da Monize, aos mentores da casa, vamos fazer a nossa prece e lembrar também, na nossa prece, de fazermos vibrações, emanando pensamentos de luz, de muita paz, para o nosso planeta, tão necessitado de paz. Enfim, para todos os seres que estão nesse momento refletindo a passagem do Mestre, o governador planetário, quando esteve entre nós, que as nossas vibrações alcancem todos os seres que se sintam desesperados, que estejam se sentindo desesperançados. Lembrando, então, de vibrarmos por todos aqueles que são tão mais necessitados do que nós. E vamos envolvendo também em nossas vibrações de paz os nossos lares, todos aqueles nossos entes queridos que lá estão. Nosso lar é a nossa primeira escola nesta vida. E assim vamos fazendo, então, nosso agradecimento. Agradecendo aos benfeitores espirituais por tudo que estamos recebendo mais uma vez nesta noite. Agradecendo ao nosso Pai pelo dom da vida. Por todos que estão conosco nesta jornada. Graças a Deus, graças a Deus.